Cabo Verde 0, Espanha também 0. Zebraça aí, a maior zebra da Copa até aqui. Acabou de acabar. A Espanha era uma das favoritas, esperava-se uma goleada. Cabo Verde é estreante na Copa e conseguiu arrancar aí o empate 0-0, sobreviveu o jogo todo, jogou muito bem. Mérito total de Cabo Verde de conseguir esse empate. E fica aí a primeira decepção da Espanha, né? Lembrou muito a Espanha de 2022. Acho que depois da goleada da Alemanha ontem contra a Curaçao, a pressão ou a expectativa, né, sobre a Espanha aumentou de vir uma goleada histórica, um 4-0, 5-0, 6-0. E não veio, né? Muito longe disso. Foi uma Espanha que lembrou muito as Espanhas eliminadas em 2018, eliminada em 2022, de que roda a bola e não consegue criar muitas chances de gol, né? Com muito meio-campista que toca a bola, toca para lá, toca para cá e não consegue invadir a área. Claro, Cabo Verde ali defendeu alguns momentos com 5, uma linha de 6 muito próxima à área, um 5-4-1, um 6-4-0 às vezes, né? Num espaço ali de 10 ou 15 metros. E aí a Espanha não tinha muito o que fazer, né? E fez muito pouco, no caso. Entrou aí com o Ferran Torres na ponta direita, o Gavi na ponta esquerda, ali, meio que um meia pela esquerda. O Dani Olmo ficou no banco. Acho que o Dani Olmo, nesse caso, era uma opção melhor do que o Gavi. É um jogador mais criativo, um jogador que finaliza mais, que tem um pouco mais de drible, já que ele não tinha o Lamine Yamal e nem o Nico Williams, que estão machucados, né? Estão voltando de lesão, melhor. Então, o jogo foi um pouco questionado. O Pedro toca para o Rodri, que toca para o Fábio Ruiz, que toca para não sei quem. O Oyarzabal foi muito pouco envolvido no jogo. E acabou que no primeiro tempo as principais chances vieram ali com o Cucurella, os lançamentos, umas bolas longas esticadas, mais abertas ali na linha da defesa de Cabo Verde, ali na direita da defesa de Cabo Verde, e o Cucurella simplesmente chegando e escorando para o meio, o Ferran Torres concluindo, o Oyarzabal concluindo, mas sempre tendo que concluir de primeira, com muita gente à frente, muita finalização bloqueada. E as principais chances acabaram vindo no primeiro tempo. O Cucurella é um excelente lateral, né, mas também não é aquele lateral de muita finalização, né, um lateral que tem o drible, né, para dar, que vai conseguir gerar uma jogada ali de 1 contra 1. Então, o Gavi ali na esquerda funcionou pouco, porque nem ele nem o Cucurella tem essa jogada de 1 contra 1. Talvez pudesse sair uma tabela, mas não conseguiram sair, porque às vezes quando o Cucurella entrasse e chamasse a marcação, de repente o Gavi poderia abrir e gerar uma situação de mano a mano, de linha de fundo. Aí não aconteceu. O Ferran Torres pela direita também ali junto com o Llorente. O Llorente apoia muito pouco, né? E também não tem drible, não tem finalização, não tem cruzamento. É um cara muito mais de vigor físico, de recomposição, de combate, né? Então, o lado direito ali ficou um pouco morto no primeiro tempo. No segundo tempo, ele voltou. Eu teria particularmente trocado o Ferran Torres e o Gavi de lado, porque eu acho que o Ferran Torres ainda recebe a bola e tem um pouco mais de agressividade, de cortar para dentro e chutar, de repente tentar ali uma chapada. Acho que de repente poderia funcionar melhor pela esquerda do que o Gavi. E aí ali, na parada para hidratação, ele botou o Lamine Yamal, mas não adianta tanto também botar o Lamine Yamal ali isolado. O Llorente associa pouco com ele, então ele recebia normalmente a bola marcada por 2, aí quando recebia já virava rapidamente 3 ou 4. E aí não tem mágica, né? Tentou um cruzamento, outro, o drible, se driblar um, tem que driblar 2, 3, 4. O Dani Olmo seguiu no banco, confesso que eu não sei porquê, entrou o Merino no lugar do Fábio Ruiz, que estava até tentando um chute fora da área, mas estava chutando muito mal. E aí, quando entrou o Merino, para dar um pouco mais de presença de área, um pouco mais de bola aérea, depois saiu o Ferran Torres para entrar o Dani Olmo. Eu confesso que eu teria deixado o Ferran Torres, teria tirado o Oyarzabal. E aí, no finalzinho ali, entrou o Nico Williams, também parecia um pouco fora de ritmo, não conseguiu dar sequência a nenhuma jogada. Acho que uma alteração que poderia ter sido feita, de repente, era o Pedro Porro no lugar do Marcos Llorente, que o Pedro Porro é um pouco mais agressivo, ele chega na linha de fundo, ele cruza, ele também tem muito vigor físico para ir e voltar, apesar de Cabo Verde não ter emendado, né, conseguido fazer nenhum contra-ataque, assim, dar qualquer susto, tirando ali na última bola do escanteio, já nos acréscimos do segundo tempo. Então, o Pedro Porro, de repente, poderia ter sido uma opção ali para se associar com o Yamal. O Yamal recebeu, o Pedro Porro partir por dentro para chegar na linha de fundo e tentar o cruzamento, uma bola para trás, ou até o Pedro Porro receber já colado na linha de fundo e tentar uma jogada. Ele tem um bom chute de fora da área. Acho que o Marcos Llorente ali ficou meio que sobrando em campo, assim, porque não tinha o que ele fazer, né? Não agregou em nada. Por outro lado, Pedro e Rodri, assim, sempre muito bem no controle da bola, nos passes, mas faltou um pouco mais de agressividade, um pouco mais de... Né? O Pedro até deu 2 chutes fora da área, os 2 foram muito fracos no meio do gol.
e sempre gera aquela sensação de falta de urgência da Espanha, né? Uma postura que, às vezes, quando ganha é tranquilidade, sabe o que fazer, mas quando não ganha, fica aquele sentimento de que é uma seleção blasé, que não tem aquele senso de urgência, de que vamos ganhar a qualquer hora, esse é o nosso estilo de jogar e vamos jogar assim, ganhando ou perdendo, que acaba irritando um pouco, né? Mas faz parte. O Pedro achei um pouco abaixo, principalmente na intensidade, assim, parecia um pouco desligado do jogo. No final fez uma falta boba ali no contra-ataque de Cabo Verde, que provavelmente não ia dar nada, e tomou um amarelo. A gente sabe que na Copa do Mundo são 2 amarelos para suspender, né? Então pode ser algo que complica, vai ter um jogo pegado com o Uruguai. E, por outro lado, né, o Cabo Verde muito bem, defendeu muito bem. A gente sempre, desde que a Copa foi anunciada com 48 seleções, a gente ficava na dúvida de qual seria o nível das seleções que iam entrar. Quando o Cabo Verde passou, sempre houve aqueles comentários, tipo, até Cabo Verde está na Copa, e mostraram um nível bom, claro que não atacaram tanto, mas também estavam jogando contra a Espanha, que é uma das favoritas ao título, e conseguiram se defender muito bem, se mantiveram ali fortes fisicamente, taticamente, os zagueiros conseguiram ir bem nos duelos, fechando as jogadas, nos dribles ali, quando o Yamal entrou, então mostraram um bom futebol, assim, de repente podem vislumbrar um jogo contra uma Arábia Saudita ou Uruguai, que estão abaixo da Espanha, né, tecnicamente, no controle do jogo, de repente conseguir um contra-ataque. Hoje a gente não conseguiu ver muito do que é o contra-ataque de Cabo Verde, né, mas de repente pode conseguir beliscar algo, de repente 3 empates ou uma vitória, ainda que improvável, né, e acho que abre o olho também para a seleção da Arábia Saudita, principalmente do Uruguai, que tem muita dificuldade na criação, e se enfrentar um Cabo Verde assim, fechado, vai ter muita dificuldade de ganhar. E aí, por isso, o jogo contra a Arábia Saudita se torna ainda mais importante para a seleção uruguaia, né? Então, acho que para a Espanha aí fica o alerta de que uma defesa sem Lamine Yamal, sem Nico Williams, sem Dani Olmo, uma defesa ali compacta tem complicado muito a vida deles, e olha, Cabo Verde não tem contra-ataque, né? E para Cabo Verde fica aí a história de ter estreado em Copa do Mundo contra uma das favoritas, uma campeã do mundo, uma campeã europeia, e ter segurado o empate. Entendeu? Essa foi a análise aí do jogo da Espanha. Um abraço.